Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais uma conversa. Hoje, mais uma vez, quero comentar alguns parágrafos da mensagem, o primeiro selo, e apoiá-lo com 2 Tessalonicenses, capítulo 4, que é o grande mistério de sua segunda vinda, que está dando fé para o arrebatamento. E esses misteriosos 7 trovões seriam revelados na hora que houvesse necessidade. E para tanto, nós necessitamos da mensagem de Malaquias 4, porque a verdade só vem a um profeta, e esses misteriosos trovões estão revelados dentro da mensagem do 7º anjo, que dizem respeito à descida do anjo forte, de Apocalipse 10, o anjo forte em sua descida, quando ele desce, ele brada como leão, e quando ele brada como leão, veja, 7 trovões emitiram suas vozes. Veja, esses trovões contêm o mistério de sua segunda vinda, e nos dias da voz do 7º anjo esse mistério seria revelado. E esse mistério é toda a mensagem do anjo de Malaquias 4. É a revelação de Cristo, o mistério de Deus revelado, de Deus manifestado através do seu corpo, que é a igreja. Veja, agora, essa manifestação do ministério do Filho do Homem não tem como desconectar, veja, a mensagem e o mensageiro desta grande verdade, desse misterioso 7 trovões que daria fé para o arrebatamento. Sem ele, a igreja não receberá o poder vivificador para ser transformada. É através desta grande revelação, desses 7 misteriosos trovões, que a igreja receberá o poderoso batismo com o Espírito Santo. Ela receberá fé para o arrebatamento. E veja, isso é uma grande verdade que está escondida dentro das mensagens. Veja, e nós temos que encontrar essa fonte. Veja, e esta fonte é a revelação da sua segunda vinda, porque o ministério do profeta veio para revelar a primeira parte da descida de Jesus Cristo. Veja, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Essa é uma grande verdade da Escritura. E veja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que estaria viva para a hora do arrebatamento, ela teria a graça de receber a revelação desse mistério em ordem para se aprontar para a fé de transladação, a fé que teraria a igreja da terra no arrebatamento. Portanto, a mensagem e esse grande mistério estão diretamente ligados. Veja, esses misteriosos 7 trovões que nem estão escritos na palavra, e se não estão escritos, tem que vir a um profeta. Primeiro, em ordem, e logo em seguida, a igreja toma isso do profeta, e ela então tem como se aprontar, tem como ser vivificada pelo poder da revelação. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O crente não morre, o crente dorme. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, veja, Paulo disse, esses que já partiram, sem nós, sem a igreja que está viva, receber a plenitude do Espírito Santo, receber essa poderosa revelação desses 7 trovões, o mistério de sua segunda vinda, sem que ela receba esta fé para o arrebatamento, os crentes do passado não tem como se levantarem. Foi por isso que João chorou. Veja, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. Vejam, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora veja, verso 16, porque o mesmo Senhor, veja, o mesmo é aquele que subiu, aquele que em Atos 1 subiu numa nuvem, e aqueles 2 anjos disseram, assim como viste subir, assim ele descerá. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, essa foi a voz da aclamação. Veja, aquelas 7 vozes. Veja, aquela pedra com 7 olhos de Zacarias veio clamando. Graça, graça a ela. Veja, graça para a verdadeira igreja. Esta voz da aclamação, esses misteriosos trovões soando através do ministério de Malaquias capítulo 4. Veja, com alarido. A segunda parte agora, voz de arcanjo. Veja, logo após a saída do mensageiro, o Espírito Santo tomou a mensagem. Apocalipse 10, verso 8.
e tornou o anjo a falar. A meia hora de silêncio acabou. Então veja, essa mensagem percorreu o mundo mais uma vez. E agora sendo reprofetizada pelo seu corpo que é a igreja. O quinto dia de Efésios, por isso ele prega a mensagem. Por que tiveram que ser pastores? Porque os pastores foram os primeiros a identificar a palavra encarnada lá na manjedoura. E veja, são os pastores agora, os homens que são equipados por Deus para apontar o cumprimento da Escritura, mostrar aonde é que o sétimo selo estava manifestado, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, de acordo com a profecia, de acordo com a palavra. Veja, com voz de arcanjo. Então essa mensagem nos tirou agora da sepultura religiosa. Houve um novo mover, um molho movido. E o que foi esse molho? Foi a palavra manifestada em todo o seu poder para provar que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, com sinais e maravilhas, mas muito mais com a verdade que estava escondida. Com esses poderosos, com esse poderoso mistério que Paulo disse, veja, que esteve escondido na parte de trás da mente de Deus. Ou seja, Cristo entre os gentios. Ou seja, Deus mesmo, manifestado em carne humana, através do anjo de Malaquias 4. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu. Veja, agora a segunda parte, ainda não aconteceu, que foram os corpos físicos dos crentes que morreram durante as 7 eras. Estamos aguardando isso. Veja, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, essa é a grande verdade. Os que estão vivos recebem a plenitude do Espírito Santo, recebem o poder vivificador. Mas então a outra parte do corpo, veja, será então tirada da sepultura. E quando todos estiverem ressuscitados, veja, juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Por isso que essa grande verdade do arrebatamento foi revelada no Monte da Transfiguração, quando apareceram primeiro Moisés, representando aqueles que morreram e ressuscitaram, e depois Elias, aqueles que não morrerão e serão arrebatados. Veja, os dois juntos, para encontrar o mistério de Cristo agora, manifestado. Veja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por isso pregou o profeta na mensagem do primeiro selo, a partir do parágrafo 166, referindo-se a essa grande verdade. Disse o profeta, e então um dos 4 animais disse, agora vem ver. E o que é isto, o que está revelado aqui embaixo? Ó, que coisa! João, escreve o que viste. Assim João se pôs a olhar e ver o que era. João se põe a olhar o que o trovão disse. Foi então que este ser disse a João, vem e vê qual é o mistério sobre o primeiro selo. Veja, quem está mostrando para João o mistério? Veja, a águia, o 4º animal, a águia voando, revelando a João. A águia disse, vem e vê. Então essa águia conhece esse mistério. Essa águia tem o mistério dos 7 trovões. Essa águia conhece o mistério de sua segunda vinda. Veja, por isso teria que ser um profeta, porque a mensagem só pode ser revelada a um profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, veja, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, a águia disse, vem ver. Esse é o mesmo anjo de Apocalipse 19, é o mesmo de Apocalipse 22, é o mesmo da 7ª era, é o mesmo do 7º selo, é o mesmo da 7ª taça, é o mesmo de Apocalipse 14, o 3º anjo, é o mesmo de Apocalipse 15, que tinha as 7 taças. Veja, o trovão, a voz do Criador o declarou, agora ele devia saber o que estava ali. Está vendo? Ó, que coisa! Mas pense agora, ele escreveu isso. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando esses 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não escrevas de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para esta igreja partir. Está vendo? Então veja, essa águia, esse profeta, veja, contém esse misterioso, esse mistério desses 7 trovões. Quando perguntaram a ele, serão esses 7 trovões alguma mensagem especial que algum homem receberá? Ele disse, não, isso seria acrescentar ou tirar algo da Escritura. Já está tudo lá e os 7 selos o revelaram. Veja, essa é a grande verdade.
veja, desse tesouro, veja, vida eterna, o Espírito Santo, esse tesouro escondido num vaso de barro, como disse Jeremias. Veja, e aqui no tempo do fim, esse vaso de barro, o vaso na verdade não é nada, mas o que estava dentro do vaso é que é o grande tesouro. O mesmo Senhor, o mesmo Jesus Cristo, realizando as mesmas obras que fez no passado. Por isso a verdadeira igreja recebe essa luz, ela recebe essa revelação, ela recebe esse estímulo, ela recebe esse poder vivificador para ser levantada, veja, para voar às alturas celestiais. Por isso que a representação dessa era é uma águia voando. Veja, voar às alturas onde somente águias podem voar. O abutre não pode, o corvo não pode, ninguém pode, somente as águias podem voar. Isso está representando uma igreja que pode subir a esses lugares celestiais e receber esses misteriosos trovões para receber a fé para o arrebatamento. Irmão, eu espero que você possa considerar, ali está o poder vivificador, ali está o mistério para aprontar a igreja, ali está o poder para despertar a igreja e trazê-la em ordem, em condições para a fé de arrebatamento. Veja, ali está o lugar onde estamos recebendo esse poderoso Espírito Santo, esses misteriosos 7 trovões que estão vivificando as nossas vidas. Veja, o mistério de sua descida. A Bíblia fala, olhai para cima porque a vossa redenção se aproxima. Estamos pensando nas coisas lá de cima. Irmão, que Deus possa te ajudar, eu espero que você possa meditar nisso, considerar e começar a orar e pedir a Deus que te abra o entendimento. Porque a hora é mais tardia do que nós pensamos. A igreja nessa hora, ela está num lugar secreto, se alimentando do alimento escondido, o maná, lá atrás do véu. Veja na mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. 121. O profeta falando do evento lá do Alasca, quando ele jogou a pedra ao ar, em 64. E houve aquele grande terremoto, falando a respeito do juízo que estava para cair sobre a terra. Mas ele estava falando que o que segue a demonstração pública de poder, veja, era a igreja sendo levada a um lugar sagrado, a um lugar secreto, e ali ser alimentada enquanto o julgamento cai sobre a terra. O julgamento não é apenas esses terremotos, e como tivemos nesse final de semana, tsunamis atingindo várias partes, várias cidades litorâneas ao redor do mundo, desse vulcão que explodiu no Oceano Pacífico. Veja, chegando por toda parte, e a Bíblia fala que as pessoas desmaiariam pelo ruído, pelo movimento do mar. Profecias estão se cumprindo diante de nós. Veja, mas o grande julgamento seria a fome de Amós capítulo 8, verso 11 a seguir, que seria enviada sobre toda a terra. As pessoas estão com fome da verdade. Elas vão de um lugar a outro lugar, através da internet, lendo livros, lendo Bíblias, mas não conseguem encontrar o alimento, porque ele está num lugar secreto, ele está num lugar seguro, lá onde somente as águias podem ir, somente os eleitos podem ir. Veja, esse alimento está nos sustentando nessa hora, enquanto há fome por toda parte, enquanto há pessoas insatisfeitas, inseguras. Há uma igreja que está descansando sobre a rocha, sobre a palavra. Por-me-á sobre uma rocha, disse o salmista. Veja, mas graças a Deus, parágrafo 121, nós temos alimento escondido, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Veja, qual é o alimento espiritual? O que está realmente vivificando a igreja, mantendo-a viva? Veja, entre o seu povo, eles entraram, Elias entrou antes da seca se estabelecer, graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Agora é a hora de sair e entrar. Veja, redenção tem duas partes, sair do Egito, sair do mundanismo, mas entrar nesse lugar secreto, entrar em Cristo, entrar além do véu, entrar no aprisco. Veja, sair dessas organizações e entrar em Cristo, uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Irmão, que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado. Vamos trabalhar juntos. Envie essa mensagem para quem você ama e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.